Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este deve ser dos temas mais recorrentes nesta Câmara. E assim é porque falhamos na missão de combater o drama da violência doméstica. Falhamos todos. Falamos, mas verdadeiramente não se faz nada. As vítimas, na sua grande maioria mulheres, continuam sem ter as respostas que necessitam, tanto a nível da justiça, como da saúde, como da habitação. Continuam a não haver respostas de alojamento suficientes, porque basicamente continua-se a deixar os criminosos soltos pelas ruas. Quantas e quantas vidas poderiam ter sido evitadas se a justiça tivesse sido como deveria ser, justa e célere. Infelizmente, essa não é a realidade do nosso país. Vezes sem conta, as vítimas fazem queixa atrás de queixa e ninguém liga, até que um dia acontece uma tragédia. Os números mostram que o Estado falhou. Podem vir maquilhar e dizer que existem mais queixas porque as vítimas estão a perder o medo e a denunciar mais. Mas a verdade é que o Estado falha quando não acompanha, falha quando não protege e continua a deixar as vítimas à mercê do agressor. Os magistrados ainda não têm informação suficiente nesta matéria e as forças de segurança não estão dotadas de meios para o fazer e assim denúncias que são graves acabam por passar despercebidas. Por esta razão, o Chega propõe que, tal como acontece com os arguidos, as vítimas tenham acesso imediato a um advogado oficioso. Assim sendo, logo nomeado defensor, esta sentir-se-á mais acompanhada. Terá a possibilidade de perceber melhor os trâmites de todo o processo, que instrumentos tem ao seu dispor para se defender e conseguirá de forma mais eficiente fazer requerimentos do processo para além de ser informada dos seus direitos. Muitas vezes a realidade não é tão simples quanto apresentar uma mera queixa. Há uma casa de morada de família, há filhos em comum, há um casamento e por isso não se trata apenas de um processo de crime, mas talvez de mais 2 ou 3 de índole civil. Ficamos satisfeitos de ver que outros partidos tomaram o exemplo do Chega e apresentaram propostas idênticas. Esperemos, assim, que esta seja finalmente aprovada, pois constitui, efetivamente, um reforço das garantias de defesa da vítima, que não deve, em caso algum, ficar numa posição de maior fragilidade do que o arguido. Quanto às outras propostas, o PSD faz um conjunto de recomendações. Concordamos na generalidade com elas, no entanto, infelizmente, não vão ser essas recomendações a resolver o problema da violência doméstica no nosso país e muito menos a curto prazo. O PS, para não variar, apresenta um total de 0 propostas. Eu vou repetir para as pessoas lá em casa perceberem. O Partido Socialista, que se diz defensor e da proteção às vítimas da violência doméstica, uma vez mais chega a este debate com 0 propostas. Deve ser porque tudo vai bem em Portugal, exceto a parte em que no ano passado morreram 28 pessoas vítimas de violência doméstica e este ano, infelizmente, também já algumas perderam a vida. Mas o Chega, para além da proposta que já referi, veio a debate com mais uma dimensão da violência, desta feita para com os idosos. É verdade que esta proposta não tem apenas âmbito penal, mas visa ainda assim uma maior proteção destas pessoas, que tantas e tantas vezes são esquecidas por todos, pelo Estado, pelas famílias, pelas instituições. É dever desta Câmara fazer o que estiver ao seu alcance para trazer mais dignidade aos seus cidadãos e proteger os nossos idosos. Pretende-se, com esta proposta, evitar abusos, violência ou coação sobre eles. Pretende-se também trazer maior responsabilidade para as famílias, em particular para os filhos, bem como para qualquer pessoa que tenha uma ligação para com estes cidadãos e que por isso tenham a possibilidade, de alguma forma, de usar a sua posição para os coagir. Um filho que deixa o pai passar fome, que não se lhe assegura os cuidados necessários, que não cuida nem estima, que abandona, não deve ter a possibilidade de ser herdeiro, como a própria lei indica. É indigno de receber a herança do seu pai. Compreendemos que os tempos mudaram, que antes os mais velhos cuidavam dos mais novos e depois se invertia a situação e ninguém ficava para trás. Mas isso não pode ser justificação para que nós aqui nesta casa fiquemos indiferentes a situações como as dos lares da Lourinhã, do Montijo ou de Lolé, em que deixavam pessoas passar fome ou davam banho de mangueira e até imagens que nos envergonham a todos de uma idosa a ser atacada por formigas. O Estado não pode fugir às suas responsabilidades, nem esperar que os filhos tratem dos pais ou que os trabalhadores das instituições tratem dos utentes, embora tenham, obviamente, essa obrigação. Mas isso não significa que também aqui não sejamos atentos, não sejamos diligentes e não se faça de tudo para garantir paz, sossego, amor e carinho aos nossos idosos. Disse.